Olá, crianças, bom dia. Conforme eu tinha prometido, eu vou gravar essa aula bonitinha para vocês, tá? Então, a gente tem aqui a nossa aula de hoje, né? Nossa primeira aula online, a gente vai tratar de estrutura atômica. E aí, o que são os átomos, né? A gente já viu que a matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar e que tem a massa. A menor parte da matéria são os átomos. O átomo, ele é a menor parte da matéria. Quando esses átomos se unem, a gente tem lá as substâncias. Então, por exemplo, aqui, ó, essa molécula, provavelmente aqui é uma molécula de água. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Eu formei a substância água. Aqui, esse composto, não posso te dizer qual é, porque eu não sei quais são os elementos. Qual é o lance aqui? Cada esfera dessa representa um elemento. Esses elementos, esses átomos, se unem para formar essa molécula. Essa outra molécula aqui é uma substância simples, porque os dois elementos que se unem são iguais. Então, elementos iguais unidos formam uma substância simples. Elementos diferentes unidos, uma substância composta. E aí, quando essa substância está sozinha, eu digo que ela está pura, né? Uma substância pura. Quando eu tenho 2 ou mais substâncias diferentes, eu tenho lá uma mistura, ok? Então aqui, ó, se eu conseguisse olhar, se eu conseguisse dar um zoom, por exemplo, num copo de água, essa substância aqui, ó, é a molécula de água, H2O. O que eu tenho? Eu tenho a molécula de água, aqui provavelmente no estado líquido, indo aqui, ó, para o estado gasoso, percebe? Repara que eu tenho vários átomos, os átomos unidos, formando a substância água. Se eu conseguisse olhar um grãozinho de ferro, então peguei um grãozinho de ferro e maximizei até chegar nos átomos. Cada esfera dessa daqui é um átomo de ferro, todos eles unidos, ó, empacotados, formando o grãozinho de ferro. O que eu quero que vocês entendam é que os átomos, eles que formam tudo que a gente conhece, tá? Tanto animado como inanimado. O ar que a gente respira, ele é uma mistura de vários gases, né? Aqui eu coloquei só o gás hidrogênio e nitrogênio, olha, N2. Por que é N2? Porque eu tenho 2 átomos de nitrogênio unidos, formando a substância N2. Gás O2, é esse que a gente precisa respirar. O2, eu tenho 2 átomos de oxigênio unidos, formando a substância oxigênio, gás oxigênio, né? Se a gente olhasse, por exemplo, aqui no álcool, esse álcool que a gente tem comprado, né, álcool em gel, ele é uma mistura de álcool e água. Qual é a fórmula do álcool? C2H6O. C2H6 são 6 hidrogênios. 1, 2, aqui atrás 3, 4, 5, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Isso aqui é uma molécula de álcool, uma substância composta, misturada com água, que também é uma substância composta, tá? E aí, o que vai diferenciar um estado físico do outro? É a união dos átomos ou das moléculas. No estado gasoso, essas moléculas tendem a ficar o mais distante possível uma das outras, tá? No estado líquido, essa união é intermediária, elas ficam mais ou menos disseminadas, né? Mais ou menos separadas. No estado sólido, não, elas ficam mais unidas possível uma das outras. É essa a diferença entre o estado sólido, líquido e o gasoso, tá? É com como elas ficam unidas. E aí, finalmente, a gente vai chegar na estrutura do meu átomo. Como é que é a estrutura dos átomos? Seguinte, eu tenho 2 grandes regiões. Eu tenho a região no meio, que eu chamo de núcleo, e eu tenho a região no entorno, que eu chamo de eletrosfera. Dentro do núcleo, eu tenho prótons e nêutrons. Na eletrosfera, eu tenho os elétrons. E esses elétrons ficam girando loucamente no entorno do meu núcleo, tá? Então aqui, ó, esse vídeo eu já postei ele para vocês. Depois eu queria que vocês assistissem. O link tá lá na postagem no grupo, tá? Ele mostra exatamente do fio de cabelo lá da menina até chegar nos átomos. É bem legal o vídeo. Depois assistam, ok?
E aí, eu tenho uma tabela periódica. O que é a tabela periódica? É a organização de todos os elementos que a gente conhece. Então, aqui em cima, o menorzinho, o mais leve dos átomos é o hidrogênio. Depois eu tenho o hélio, depois eu tenho o lítio. Olha o átomo de carbono aqui, ó. Carbono, oxigênio. Tudo na natureza é formado, tudo no nosso universo, que for matéria, é formado por esses elementos aqui. Isso aqui é o ingrediente para tudo que a gente conhece, tá? A molécula de água, H2O. Eu tenho 2 hidrogênios e um átomo de oxigênio. Eles se unem e formam a molécula de água, tá? Então, tudo que a gente conhece é formado por esses elementos aqui. Existem só esses? Provavelmente não. Mas conhecidos são só esses 118. Mas eu acredito que em algum outro universo, alguma outra galáxia, existam elementos que a gente aqui no nosso planeta não conhece, tá? Então, como é que é a estrutura dos átomos? Todos esses átomos aqui, ó, da tabela, tem essa configuração. Eu tenho o núcleo que fica no meio. O núcleo é formado por prótons e nêutrons, e a região no entorno é a eletrosfera. A eletrosfera é igual uma cebola, ela tem várias camadas, tá? Primeira, segunda, terceira, várias camadas. Aqui eu só coloquei 2. Mas a eletrosfera carrega os elétrons. E aí, se eu conseguisse olhar o núcleo com mais cuidado e carinho, o que eu tenho dentro do núcleo? Prótons e nêutrons. Se vocês olharem, o próton é uma partícula positiva. E o nêutron, ele não tem carga nenhuma, ele é neutro. A gente vai falar isso com mais calma já na frente. A estrutura atômica, ela é essa. Então, eu tenho um núcleo com prótons e nêutrons e os elétrons em volta girando loucamente, rodando em volta desse meu núcleo, tá? Eles giram muito mais rápido do que estão girando aqui na imagem pra gente. Mas só para vocês entenderem, eu tenho um núcleo e a eletrosfera. O que tem dentro do núcleo? Prótons e nêutrons. O que tem na eletrosfera? Elétrons. E aí, a gente vai organizar próton, nêutron e elétron conforme sua massa, conforme sua carga. O próton é uma partícula que tem massa 1 e carga positiva. O nêutron também tem massa 1, porém não tem carga, ele é neutro, tá? E o elétron, a sua massa comparada com prótons e nêutrons, é como se fosse 1 dividido por 1836. Eu pego 1 e divido por esse valor. É como se fosse 0,00005. É uma massa muito pequena. Como a massa do elétron é muito pequena, a gente despreza a sua massa. Mas a sua carga não. A carga dele é negativa. Então, o que eu tenho? Eu tenho o átomo. Essa região no meio, que é o núcleo, é uma região positiva. Por que, Luciane? Porque dentro do núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Próton é positivo, o nêutron é neutro. Então, essa região é positiva. Na região ao entorno, que é a eletrosfera, eu tenho os elétrons. E os elétrons têm carga negativa. Então, a eletrosfera é uma região negativa, tá? Alguns conceitos importantes, ó. Número atômico, que vai ser representado pela letra Z, é o número de prótons no núcleo. Então, o número atômico, que é o Z, é a mesma coisa que o número de prótons, são sinônimos. O número atômico é 5, são 5 prótons. O número de prótons é 10, são 10 o número atômico, são sinônimos. É igual quando você fala RG e identidade. RG e identidade é a mesma coisa. Número atômico, número de prótons, a gente vai tratar como sinônimos. E aí, muito importante, o número de prótons é a identidade do meu átomo. Por ser a identidade, eu não posso ficar mudando esse número. O cálcio tem 20 prótons. Essa é a identidade dele. Não me interessa o número de nêutrons, não me interessa o número de elétrons. O que me interessa é o número de prótons. Ah, é 20? São 20 prótons? Ok, então é o cálcio. Ah, ganhei um, é 21 agora. Então deixou de ser o cálcio, passou a ser outro elemento. O número de prótons ou o número atômico, ele vai identificar o meu átomo. É um número fixo, eu não posso ficar variando. Número de massa, a gente vai representar com esse A grandão. E o que vai ser o número de massa? A massa é a soma dos prótons mais os nêutrons. É o que está aqui no meu núcleo, ó. A massa é a soma de P e N. Uai,
Por que eu não somo elétron? Porque a massa do elétron é muito pequena. É tão pequena que é desprezível. Eu só vou somar a massa do próton e do nêutron, o que está aqui no meu núcleo. Essa vai ser a massa do meu átomo. Então, eu tenho massa é a soma de P e N. Mas o P não é Z, que é o número atômico? Então, eu posso reescrever a fórmula. Massa vai ser número atômico mais nêutrons, tá? Forma de eu representar o meu elemento. Então, aqui, ó, eu tenho uma letra, eu tenho X, que é uma letra qualquer que representa o meu elemento, a massa sempre em cima e o número atômico sempre embaixo. Às vezes, a massa vem aqui em cima, na direita, mas a forma mais comum é vir imediatamente em cima do número atômico, tá? Então, vamos ver o exemplo, fica mais fácil. Eu tenho aqui o elemento, X. Quem é X nessa situação? Aqui é o cálcio. A letra que representa o cálcio, Ca. Aqui em cima eu tenho 40 e eu tenho 20 embaixo. O que é o 40? O 40 é o meu número de massa. O 20 é o meu número atômico ou o meu número de prótons. Como é que eu vou determinar o número de nêutrons? Nêutrons vai ser massa menos prótons, que vai me dar 20. E o número de elétrons? Elétrons depende. Olhei aqui em cima, não tem carga nenhuma. Carga mais 1, mais 2, mais 5, menos 3, não tem carga nenhuma. É porque prótons e elétrons são iguais, estão em iguais quantidades. Então, se são 20 prótons, 20 elétrons. Outro exemplo, sódio, 23 e 11. O que eu tenho? Eu tenho a massa, que é o que está em cima, 23, ó, a massa é o que está em cima. O que está embaixo é o número atômico, nesse caso, 11. Número atômico é igual ao número de prótons, 11. Número de nêutrons vai ser massa menos próton, é o de cima menos o de baixo. Massa menos próton, 23 menos 11, 12. E elétron depende. Olhei aqui em cima, não tem carga nenhuma, prótons e elétrons são iguais, eu tenho 11 prótons, 11 elétrons. O ferro, massa dele, 56 é o que está em cima, número atômico, que é a mesma coisa que prótons, 26. Nêutrons é a massa menos próton, é o de cima menos o de baixo. 30, 56 menos 26, 30. E o número de elétrons está imediatamente aqui em cima. Ó. Prótons e elétrons são iguais porque eu não tenho carga nenhuma aqui em cima. Então, se são 26 prótons, vão ser 26 elétrons. Mais um exemplo, o alumínio. Qual é a massa do alumínio? Aqui, é o que eu estou vendo aqui em cima, 27. Número atômico ou número de prótons? É o que está embaixo, 13. Nêutrons vai ser massa menos o número atômico. Massa menos o número atômico ou número de prótons, 14. E elétron? Depende. Olhei aqui em cima no vermelho, nessa região, né? Eu não tenho carga nenhuma, é porque prótons e elétrons são iguais. Então, se são 13 prótons, vão ser 13 elétrons. E aí, o que a gente tem? Eu tenho o elemento no estado fundamental e eu tenho os íons. Eu digo que o elemento está no estado fundamental quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. 10 prótons, 10 elétrons. Demorou o estado fundamental. Agora, quando essas quantidades são diferentes, eu chamo de íon. Então, vamos ver um exemplo com o estado fundamental. A gente acabou de ver 4 exemplos, vamos ver um quinto. Tem o magnésio, 24 e 12. A massa, 24. Número de prótons, 12. Número de nêutrons, 12. É só subtrair. 24 menos 12, 12. E elétron? Olhei aqui em cima, não tem carga nenhuma. Prótons e elétrons iguais. Estado fundamental. Luciane, se tiver uma carga, o que vai acontecer? Vai mudar a massa? Não. Vai mudar o número de prótons? Não. Nêutrons? Não. Só vai mudar o número de elétrons. Quando você viu uma carga positiva, quer dizer que ele perdeu elétrons. Ó, viu uma carga aqui em cima, eu já sei que prótons e elétrons são diferentes. O que vai acontecer? Ele vai ganhar próton, vai perder elétrons? Prótons é fixo, só vai variar o número de elétrons. Se você olha aqui e olha que a carga é positiva, é porque ele perdeu elétrons. Mais 2, ele perdeu 2 elétrons. Antes não eram 12, perdeu 2, ficou com 10. 12 menos 2, 10 elétrons. Ué, positivo perde? Eu já vou te explicar. Nessa situação que tem carga positiva, eu tenho o íon do tipo cátion.
Então, vamos olhar outro exemplo com estado fundamental. O fósforo, massa 31, número atômico 15, número de nêutrons 16, que é massa menos próton. E elétron? Não tem carga nenhuma lá em cima, estado fundamental. Se são 15 prótons, 15 elétrons. Beleza. Quando eu identifico uma carga lá em cima, ele já não está mais no estado fundamental, agora ele é um íon. De que tipo? Se a carga é negativa, é porque ele ganhou elétron. É o contrário, tá? Carga negativa, ele ganhou elétron. Ganhou quantos aqui? No caso, não é menos 3, então ele ganhou 3 elétrons. Se era 15, ele ganhou 3, ficou com 18. Nessa situação que ele ganha elétron, eu vou chamar ele de íon do tipo ânion. Então, eu tenho um ânion. O que é um ânion? É um elemento que ganhou elétron. O que é um cátion? É um elemento que perdeu elétron. E aí, por que é o contrário? Porque quando perde, ganha, quando ganha, perde. Situação. O próton é uma partícula positiva. E é um número fixo, é a identidade do meu elemento. A gente, quando tem um número de identidade, aquele número é teu para sempre. Você não pode mudar ele. Você muda de nome, você muda de endereço, você muda estado civil, você muda de sexo na identidade se você quiser, mas você não muda o número. O número da identidade é só teu. É a mesma coisa com o meu átomo. A identidade dele é o número de prótons. Então, esse número tem que ser fixo. A única maneira de ser diferente de elétron é eu ganhando elétron ou eu perdendo elétron. Então, quando a quantidade de prótons e elétrons é igual, 10 prótons, 10 elétrons, eu tenho o estado fundamental. Se eu tenho 10 cargas positivas, que são os prótons, e 10 cargas negativas, que são os elétrons, mais 10 menos 10 vai dar 0. Por isso que no estado fundamental a gente não enxerga a carga em cima. Agora, se eu ganho elétron, o número de prótons é fixo, não pode ficar mudando. Então, agora eu ganhei elétron, eu ganhei carga negativa. Se eu ganho carga negativa, eu vou ficar negativo. Por isso que quando ele ganha elétron, lá em cima você vê negativo, no caso do fósforo, porque ele ganhou elétron. Nessa situação, eu tenho o ânion. E o contrário, por que quando perde, fica positivo? Quando você perde elétron, você perde carga negativa. Então, te sobra carga positiva, que são os prótons. Então, quando você vê lá em cima a carga positiva, é porque ele perdeu elétron. Nessa situação, a gente vai chamar de cátion, tá? Quanto a esses exercícios, aqui tem um resumo, só para a gente fechar. Então, quando a quantidade é igual, estado fundamental, você não enxerga a carga. Quando eu ganho elétron, eu tenho o ânion. Quando eu perco elétron, eu tenho o cátion. Número de prótons sempre ficando fixo, porque é a identidade do meu átomo. Vocês vão dar uma olhadinha agora lá na guia de arquivos e eu coloquei uma atividade para vocês fazerem, atividade 02. Já pela semana eu vou postar o gabarito e alguns exercícios do livro para vocês fazerem, tá? Beijinho, até a próxima.